Olá, queridos, tudo bem? Sobral por aqui para a gente falar agora de ação de impugnação de mandato eletivo. Vamos lá que essa aqui, ó, vai ser bem rapidinho. Direto ali no material, natureza jurídica. É uma ação eleitoral de natureza civil constitucional por ser a única especificamente prevista na Constituição de 88. Então, começou na prova falando, ação eleitoral, a única prevista na Constituição de 88, já está falando da AIME. Então, vamos lá. É a única prevista, na... Vou botar especificamente prevista, né? Fica melhor, né? É a única na Constituição Federal de 88. Beleza? Aí vamos lá. Objetivo da AIME: obstar a prática de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude, impedir o exercício do mandato que foi conseguido através de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude e garantir a normalidade e legitimidade do pleito. Aí vamos lá, fundamentação legal. Primeira história aqui é conhecer o 14, parágrafos 10 e 11, que dizem: o mandato eletivo pode ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contada a diplomação, instruída a ação com provas de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Então, vamos lá. Mandato eletivo. Mandato eletivo. Pode ser impugnado. Aí vamos lá, pode ser impugnado na Justiça Eleitoral. Na Justiça Eleitoral, vamos lá. No prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias da diplomação. E aí vamos lá. Com provas: abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Com provas, e aqui vou abrir para 3, tá? Abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, o mandato eletivo pode ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Vamos de novo, vamos lá. O mandato eletivo pode ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias de quando? Da diplomação com provas de quê? Abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Aí vamos lá, essa ação tramita de segredo de justiça. Então, AIME tramita em segredo de justiça, responde o autor na forma da lei se for temerário ou manifesta má-fé. Vamos lá. AIME tramita em segredo de justiça e responde o autor quando a ação, quando a AIME for
temerária ou quando manifesta má fé. Basta botar má fé. Manifesta má fé. Beleza? Então vamos de novo, que isso aqui é fundamental nesse tópico. Mandato eletivo pode ser impugnado na Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias da diplomação, com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A ação tramita em segredo de justiça, respondendo ao autor quando? Quando ela for temerária ou de manifesta má-fé. Tive uma ideia. Vamos lá. Mandato eletivo pode ser impugnado. Primeira pergunta que surge aqui. Onde? Na Justiça Eleitoral. Aí depois, onde? Na Justiça Eleitoral. Aí segunda pergunta, 2. Em qual prazo? 15 dias da diplomação. Tá. E aí a terceira pergunta que surge. Com provas de quê? De abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, onde que o mandato eletivo pode ser impugnado? Na Justiça Eleitoral. Em qual prazo? 15 dias da diplomação. Com prova de quê? Abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. A e B. É outra pergunta. Como tramita em segredo de justiça? E quinta pergunta, essa aqui foi a 4. Como tramita? E a quinta pergunta. Quando responde o autor? Quando ela for o quê? Temerária ou de manifesta má-fé. Fechamos as 5 perguntas? Então, só mais uma vez. O mandato eletivo pode ser impugnado onde, gente? Na Justiça Eleitoral. Em qual prazo? 15 dias da diplomação. Com prova de quê? Abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Como que tramitação? Em segredo de justiça. E quando responde ao autor? Quando ela for temerária ou de manifesta má-fé. Seguimos. Cabimento. A IME se presta a impugnar o mandato que foi conseguido através de abuso, poder econômico, corrupção ou fraude. Já colocamos aqui. Quem tem legitimidade ativa para propor a IME? Partidos, coligações, candidatos e Ministério Público. A mesma lógica que a gente viu lá na Lei Complementar 64 de 90. Vamos colocar aqui. Legitimados. Legitimidade ativa. Legitimidade ativa, vamos lá. Partidos. Coligações. Candidatos. E o MP. Vamos botar aqui. Aí vamos lá. Os legitimados ativos podem propor a IME de forma isolada ou litisconsórcio. A legitimidade concorrente, já te ensinei o que é litisconsórcio. Só que esse litisconsórcio aqui, gente, seria necessário ou facultativo? Facultativo. Então, pode um partido, junto com um candidato, em litisconsórcio ativo, propor uma ação de impugnação de mandato eletivo. Show de bola? Tá. Durante o processo eleitoral, o partido político que for coligado não tem legitimidade para propor isoladamente uma IME, só possui legitimidade para atuar de forma isolada, se for para quê? Para questionar a validade da própria coligação, tá? E fim do pleito, o partido político anticoligado pode propor ação de forma isolada, pois com o fim do processo eleitoral as coligações se extinguem e o partido coligado volta a ter capacidade processual. Tá, aí agora, deixa eu ver aqui, ó, vai falar legitimidade passiva, competência para julgar, o prazo a gente já falou, o rito, aqui eu vou ter que montar outro quadro. Então vamos fazer o seguinte, senão vai ficar muita coisa aqui. Então peraí, eu vou sair aqui para você pegar esse quadro aqui. Printa aí, vai.
Vamos fazer a última revisão, para a gente poder avançar. Ação de impugnação de mandato eletivo é a única especificamente prevista na Constituição. Mandato eletivo, gente, pode ser impugnado onde? Na Justiça Eleitoral. Em qual prazo? 15 dias da diplomação. Com prova do quê? Abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Como que tramitação? Em segredo de justiça. Quando que responde ao autor? Quando ela for temerária ou de manifesta má-fé. E quem tem legitimidade ativa para ajuizar essa ação? Os partidos, coligações, candidatos e o Ministério Público. E podem formar um litisconsórcio facultativo ativo. Beleza? Ok. Então fomos até aqui. Vamos lá. Agora, legitimidade passiva. São consideradas partes legítimas para serem representadas, contra quem a gente vai ajuizar, né? Nas ações de impugnação de mandato eletivo, primeiro, os candidatos diplomados, porque, vamos lá, o prazo não é de 15 dias da diplomação, então só pode ser candidato diplomado, concorda comigo? Ainda que suplente. Só que importante é isso, a prova pode botar, suplente também? Suplente também. Agora, querido, isso aqui é importante. Lembra quando lá, na aula anterior, na ação de impugnação de registro da candidatura, eu fiquei falando se tinha ou não litisconsórcio necessário? Olha agora. Nas eleições majoritárias, os titulares e vices, em razão do princípio da indivisibilidade da chapa. Sobral, meu Deus, o que é o princípio da indivisibilidade da chapa? Eu botei para você, ó. Quando, por exemplo, alguém vota no prefeito, automaticamente vota no vice-prefeito. Quando alguém, por exemplo, vota para governador, automaticamente vota no vice-governador. Quando, por exemplo, alguém vota no presidente, automaticamente vota no vice-presidente. Então, o princípio da indivisibilidade da chapa. E aí, qual o ponto, gente? Olha a súmula 38 do TSE. Nas ações que visem cassação de registro de diploma ou de mandato, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. Gente, isso aqui é lindo para cair em prova. Por quê? Lá na ação de impugnação de registro de candidatura, se eu estiver impugnando determinado pedido de um candidato, existe litisconsórcio necessário com o partido do qual ele faz parte? Não. Se eu estiver impugnando uma candidatura a prefeito, existe litisconsórcio com o candidato a vice? Também não. Mas em se tratando de impugnação de mandato eletivo, se eu impugnar o prefeito diplomado, quem foi diplomado é prefeito, no polo passivo eu vou ter que colocar. Então, pensa como banca, querido. Vê se não é bom de cobrar isso aqui em prova. Porque eu vou cobrar do candidato para saber se ele tem conhecimento que aqui, na ação de impugnação de mandato eletivo, em se tratando de chefia do executivo, prefeito, governador e presidente, aqui o prefeito e o vice formam o litisconsórcio passivo necessário nessa ação. Deu para entender? De boa? Vou ler de novo. Então vamos anotar, que aí quando você anota, você visualiza melhor. Então, legitimidade passiva. Oxi, comi um i aqui. Vamos lá. Candidato diplomado. Rapaz, tô errando hoje, hein? Candidatos. Vou até botar mais alto aqui, ó. Diplomados, vírgula. Ainda que suplente. Então, criar alguma pegadinha aqui já sabe, né? E agora, em se tratando de eleição majoritária, titular e vice. Ó, titular, aqui ó, bem grande, gente, ó, e vice. Aqui, vige a ideia de indivisibilidade
governabilidade da chapa. Ou seja, se tem que constar os dois, então eu tenho um litisconsórcio passivo necessário. Aqui, ó, vou marcar aqui o Ezinho, ó. O que demonstra a existência de um litisconsórcio passivo necessário. Tô achando que esse azul aqui tá morrendo. Tá. Olhando aqui pro meu retorno também tá ficando um pouquinho mais claro ali. Vou botar um novinho aqui. Beleza, então esse tópico aqui, ó, atenção total aí no seu caderno. Essa informação é bem relevante, bem quente para cair em prova, porque é diferente lá na IRC, e aí o examinador pode querer confundir a gente com isso, mas não vai confundir. Vamos falar de competência para julgar. Competência para julgamento da IME é definida pelo juiz também competente para diplomar o candidato. Então, presidente e vice, quem julga? TSE. Governador e vice, deputado estadual, federal, senador e suplente, TRE. E prefeito, vice-prefeito e vereador, juiz eleitoral. Vamos lá. Competência para julgar. Competência para julgar, vamos lá. TSE. Quando for presidente e vice. TRE. Governador e vice. Governador e vice. Aí vamos lá, deputado estadual e federal, senador. Senador e suplente. Lembrando que cada senador é eleito com 2 suplentes. Lembra disso, gente? Beleza. E para fechar, juiz eleitoral, prefeito e vice-vereador. Beleza. Vamos lá? Tem foro por prerrogativa de função aqui, gente? Não, porque não se trata de ação penal, né? Qual o prazo para interposição? A gente já falou, 15 de ajuizamento, né? 15 dias da cerimônia solene lá da diplomação. E na contagem sempre exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. O que significa isso? Ó, o prazo inicial começa a fluir no primeiro dia subsequente após a cerimônia. Então, na contagem, né? Se a cerimônia foi hoje, eu excluo esse dia e começo a contar a partir do próximo, tá? O rito processual da IME, gente, vai ser basicamente o mesmo rito que a gente viu lá da impugnação de registro de candidatura a partir do artigo 3º até o 16 da Lei Complementar 64. Foram os mesmos artigos que a gente usou lá também, tá? E aí, consequência, né? Se a IME for julgada procedente, cassado o mandato eletivo do candidato e serão anulados os votos eivados de vício. Ah, importante. Eleitor pode propor a IME? Não pode. Vamos lá. Eleitor. Pode. Propor. A IME. Botar em vermelho para chamar atenção. Não. Então, eleitor, ó, marcadinho em vermelho, pode propor a IME? Não. Beleza. Deixa eu ver se tem mais coisa para falar aqui. Não. Agora, vou sair aqui.
Vamos revisar os dois quadros agora? Então vamos lá, vou revisar o primeiro e o segundo para a gente fechar esse bloco. Então, lá na ação de impugnação de mandato eletivo é a única especificamente prevista onde, gente? Na Constituição. As perguntinhas. O mandato eletivo pode ser impugnado onde? Na Justiça Eleitoral. Em qual prazo? 15 dias da diplomação. Com prova de quê? Abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Como tramita a AIME? Em segredo de justiça. E quando responde autor? Quando ela for temerária ou de manifesta má-fé. Quem tem legitimidade ativa para ajuizar a AIME? Partidos, coligações, candidatos e Ministério Público. Vem para cá. E a legitimidade passiva? Candidatos diplomados, ainda que suplentes. E na eleição majoritária, aqui, isso aqui eu acho quentíssimo para a prova. O titular e o vice. À luz da lógica de indivisibilidade da chapa. Quando você vota no titular, você automaticamente vota no vice. Ou seja, na AIME, súmula 38 do TSE, forma litisconsórcio passivo necessário. Você tem que colocar os dois no polo passivo. Competência para julgar AIME. TSE, quando for diplomado, presidente e vice. TRE, governador e vice, deputado federal, estadual, senador e suplente. E juiz eleitoral, prefeito e vice-vereador. E para fechar, eleitor pode ajuizar a AIME, não pode ajuizar a AIME. Eu te garanto que o que você precisa para poder passar na tua prova está no teu caderno agora. Tá bom, queridos? Até o próximo encontro. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até.